leitura, Isaías 52 diz assim: desperta, desperta, reveste da tua fortaleza, ó Sião, veste das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem circunciso, nenhum sacote de pó. Levanta-te, toma assento, ó Jerusalém, solta-te as cadeias de teu pescoço, ó cativa, filha de Sião, porque assim diz o Senhor: por nada fostes vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados, porque assim diz o Senhor Deus: o meu povo no princípio desceu ao Egito, para nele habitar, e a Síria sem razão o oprimiu. Agora, o que farei eu aqui, diz o Senhor, visto ter sido o meu povo levado sem preço? Os seus tiranos, sobre eles dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Por isso o meu povo saberá o meu nome, porquanto naquele dia saberá que sou eu quem fala: eis-me aqui. Que formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz. Todos os meses aqui na igreja, pelo menos ao longo deste ano, nós teremos sempre no domingo pela manhã uma palavra que, de certa maneira, é o que esse texto diz. Diante de uma situação que nós vivemos na atualidade, no Brasil, no Rio de Janeiro, em Niterói, existem muitas pessoas que estão enfrentando este cotidiano, anunciando a paz. E hoje, pela manhã, nós ouviremos o pastor Remy, Silvério, que está, sua esposa, vocês já conhecem bem os dois. E eles iniciaram um trabalho numa região dificílima, que é Copacabana. Eles estão implantando uma igreja, um trabalho missionário em Copacabana, com uma igreja evangélica e com aquele mundaréu de gente, como a gente costuma dizer. E por que o Remy vai nos trazer essa experiência? Porque nós queremos participar dessas experiências de anunciar a paz na cidade. No mês passado, 10% da entrada da igreja foi para investimento de um trabalho missionário. E todos os meses, 10% do que é de arrecadação de dízimos e ofertas, nós estaremos destinando a esses projetos missionários que estão tão perto de nós. A visão de que missões se vai sim em outros povos, em outros estados, mas missão está sendo realizada em torno de nós, ou seja, nós podemos também participar desta missão. Remy e Silvéria foram meus colegas de seminário. Eu fico muito feliz com o que Deus tem feito na vida deles, o desafio que eles encararam de deixar lá no Espírito Santo a igreja no pastoreado e vir implantar esse trabalho no Rio de Janeiro, em Copacabana, e Deus há de honrá-los e abençoá-los. Então, muita alegria, Remy. Pela manhã você está vendo que esse culto é totalmente informal, e fique também bastante à vontade de você estar em casa. É aqui de Niterói, né? Nascido aqui em Caraí, pegaram uma onda em Caraí quando tinha onda em Caraí, né? É um prazer ter. Gente, bom dia. E para mim é sempre uma felicidade estar aqui na Igreja Central, que eu possuo laços afetivos intensos aqui com várias pessoas, e eu agradeço muito a Deus pelo seu Valdemar, pela amizade, pelo carinho da Patrícia
Enfim, é muito bom estar aqui com vocês. E eu comecei com esse velho, como o Valdemar chamou, primeiro, enfatizar e elogiar a postura dos irmãos de se envolverem em diversas ações missionárias urbanas. O desafio é grande, por vezes a gente imagina que o desafio é só longe, mas o desafio é longe e perto também. E eu agradeço a Deus por essa igreja, pela visão da igreja, por esse apoio que está dando para diversos trabalhos, inclusive no nosso. E eu conversei com esse velho sobre esse momento que a gente vai ter junto, e como é o primeiro momento que a gente vai falar sobre a missão da banda, a gente pensou em expressar um pouquinho sobre a trajetória tanto dos acontecimentos quanto dos acontecimentos internos nossos. Porque por vezes a gente imagina que as ações são muito lineares, que parte do começo e vai indo de forma progressiva, sem contornos, sem dificuldades internas e externas significativas de idas e recuos. Eu gostaria também de compartilhar um pouco sobre essa experiência nossa como pessoas, esses desafios. E para isso a gente pensou em começar lá em Linhares, onde nós estávamos. Eu era pastor, eu e esse velho, estávamos lá no norte do Espírito Santo, em Linhares, e eu me recordo que no ano de 2004, um amigo nosso que me procurou e falou: Reni, eu queria te indicar para a igreja no Rio. Eu falei: de forma alguma, não sai de Linhares tão cedo. E aí, 6 meses depois, eu comecei a cogitar a saída. E isso, eu comecei a cogitar essa saída por conta de alguns anseios que eu vivi. De querer envolver-me em algo mais desafiador e onde as exigências institucionais não fossem tão significativas. Em que o esforço pessoal estivesse mais destinado às pessoas e não tão focado nas estruturas da própria igreja. E várias outras questões, e a gente orando por isso, questionando se continuaríamos ou não na igreja, com a percepção clara de ministério, de continuar no ministério. E nesse momento que está esse turbilhão, eu recebo um convite para vir trabalhar no Rio, como psicólogo no projeto da Prefeitura do Rio, no combate à violência sexual a crianças e adolescentes. E aquilo ali mexeu muito comigo nessa perspectiva de voltar para o Rio, para um trabalho desafiador e focado em algo que me interessa trabalhar. Mas ao mesmo tempo eu fiquei não tão envolvido nisso, porque eu tinha consciência que eu desejava pastorear. Gostaria de trabalhar como psicólogo nesse projeto sim, mas também pastorear. E fiquei nessa crise, ele compartilhado com a Silvéria, de muita indefinição, o que fazer. Foi quando eu recebi lá na igreja um pastor que ia fazer uma série de conferências, o pastor Eugênio dos Santos, e compartilhei, aproveitei, um homem com tanta experiência, com tanta coragem, enfim, e pastor há vários anos, compartilhei com ele sobre essa angústia que eu estava vivendo, e foi muito interessante. Ele falou assim: Vitor, então por que você não começa com a igreja? Aí quando ele falou aquilo, eu fiquei ali, eu não tenho jeito nesse negócio não. Eu sou pastor de igreja estabelecida. Eu não tenho perfil empreendedor, eu não tenho esse perfil. O negócio é pegar uma igreja estabelecida e estar educando e orientando as pessoas. O meu perfil é esse. Também que história de perfil que é? Eu também não tinha conhecido a igreja. E esse negócio de perfil, eu acho que o sangue vai conduzir. Mas eu não tenho muito jeito para isso, não. Pondera, ora, questiona, e aquilo eu deixei alimentar. E dentro de pouco tempo, a gente decidiu sair de Linhares e vir para o Rio. Só que parece que quando a gente imagina esse período, pode parecer que foi uma coisa simples, mas foi extremamente complicado.
E algumas pessoas olham para mim e dizem, poxa, que coragem e certeza. E eu digo o seguinte, que medo e incerteza que a gente vive. Porque a gente ponderava o seguinte, e se der errado? A gente está com uma vida toda estabilizada, eu pastoreando, gostando de pastorear, estou legal na igreja, estou bem. Se velho estava bem profissionalmente em Linhares, eu estava dando aula, ia dar aula na faculdade, isso estava tudo estabelecido. Vou morrer para começar uma igreja. E se a igreja não der certo? Se a gente começar e a coisa não. Vou ver de quê? Vou viver a frustração de começar um projeto que não vai vingar, que não vai em frente. Se o velho vai ficar desempregado. Enfim. E a gente viveu esse medo, só que eu não tinha mais como recuar. Porque o que estava me impedindo de vir era puramente o medo. E tudo na minha vida conduzindo na direção de vir para começar. Mas muita coisa também me impedindo a não vir, da forma como foi. E a gente decidiu vir depois de muito orar e ficar em dúvida. E a dúvida não cessou na decisão. O receio, a dúvida sim, mas não o receio. E a gente decidiu e a gente decidiu por vir. Anunciamos a igreja, eu fui contratado aqui na Prefeitura do Rio e comecei a trabalhar em junho de 2005. E Silvério continuou lá em Linhares, até o final do ano eu continuei acompanhando lá ao fim de semana, até o final de outubro, e em dezembro a gente veio de vez para cá. Nesse período em que eu estive aqui, eu tinha dois desafios. Um era definir aonde iríamos começar a igreja, e dois, a partir disso, qual igreja que seria o nosso vínculo institucional, né? Qual seria a igreja que seria a igreja-mãe. E dentro disso, inicialmente, logo eu pensei em Niterói, porque é a cidade do coração. Silvério também gosta daqui, enfim, mas aí a gente ponderou o seguinte: primeiro, que em Niterói tem bastante igreja, apesar que precisa, todo local precisa. E segundo, que eu sou daqui, corri o risco de, quem sabe, alguém de alguma igreja querer ir para a nossa, porque nos conhece, e aí poderia ter algum movimento desagradável entre igrejas, no sentido de parecer que eu estava buscando membros de outras igrejas. E aí, por conta disso, a gente decidiu pelo Rio, local onde eu sou conhecido, e trabalhando num projeto que tinha a ver com prostituição. Logo, Copacabana me salta aos olhos, e a Zona Sul do Rio é a área menos evangelizada do Estado. E em Copacabana são cerca de 150 mil habitantes, 125 mil habitantes. Tem uma igreja batista grande, do padrão, que é em torno de 600 membros. Tem uma igreja presbiteriana e uma metodista grande. Tem diversas pequenas igrejas. E tem uma Universal Internacional da Graça. E só pequenas igrejas. Então, você vai para lá, você pode abrir igreja a cada esquina que tem público. Tem gente precisando ser alcançada pela graça do Senhor. E falta igreja. O percentual de cristãos é muito pequeno. E a gente definiu por Copacabana, procuramos uma farmacêutica, que é o pastor da igreja do Belém, que deu todo o apoio, nos apoiou, aceitou e gostou do projeto. E a gente viveu tanto essa empolgação por começar esse projeto, e a gente tinha muito claro no coração o seguinte: a gente quer começar uma igreja que tenha a cara da graça de Deus, que as pessoas sejam mais importantes que a estrutura, que o acolhimento afetivo, amoroso das pessoas seja mais importante do que lutas por verdades, por imposição de definições dogmáticas, uma centralidade bíblica onde as pessoas tenham que questionar o porquê se fazem o que se faz a partir do referencial bíblico,
E não porque era feito e sempre foi feito, e porque é assim que é melhor, mas a centralidade bíblica. E a gente veio com esse sonho. E um texto bíblico, eu não vou falar do texto bíblico, só vou ler, que sempre me instigou, me inspirou, e que me deu ânimo para fazer esse projeto, apesar de não ter, e eu reconheço que não tem esse perfil empreendedor, é Isaías 61, onde ele diz assim: o Espírito do Soberano, do Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes e dar a todos que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e o manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados cavalos de justiça do antigo Senhor, para a manifestação da sua glória. E eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Essa consciência de que o Espírito de Deus está sobre nós, sobre mim, para pregar a palavra, e que é o poder de Deus que transforma as pessoas. E a gente veio com esse desejo, com esse sonho, com essa vontade, e apesar dos receios, e quando a gente definiu isso, que viríamos, a gente se preparou dentro do que é possível. A gente tinha uma situação financeira razoável, a gente fez uma economia para viver o momento aqui, a gente comprou o que precisava comprar, a gente tentou se programar o que era possível ser programado, e em dezembro a gente veio para cá. E aí eu gostaria que a Silvéria falasse um pouquinho sobre esse período que foi começar aqui, e a Silvéria poder relatar um pouquinho também sobre como foi isso para ela, porque é um trabalho que necessariamente é do casal, necessariamente. Bom dia, irmãos. Ele falou do medo do desemprego. Eu estou desempregada, tá? Um ano, quem tiver aí com condições de dar algum emprego, estou precisando. Bem, no ano passado, então, iniciamos 2006, já no Rio de Janeiro, com vários desafios, muitos medos, né? E quando eu vim, também fui convidada para compor a equipe de uma das ONGs para esses projetos da Prefeitura do Rio. Aí Deus me deu um trabalho pertinho de casa, sabe? A gente mora em Copacabana, eu fui trabalhar em Guaratiba, perto de Guaratiba. Então, todo dia, pegava o carro, rodava 54 quilômetros para trabalhar. Trabalhei um ano e com isso começamos, né, a reunião na nossa casa. Bom, na igreja somos nós. Inicialmente eu e Rimi. E aqui no Rio tinha duas meninas lá de Linhares que tinham feito seminário e ainda estavam no Rio. Então, sabendo que a gente estava vindo para cá, quiseram entrar no projeto com a gente. Então, começamos a igreja na nossa casa, eu, Remi, essas duas moças, o namorado de uma delas e a amiga de uma delas. Então, nós éramos 6 pessoas, a igreja se reunindo no nosso apartamento desde janeiro de 2006. E sempre ali nas reuniões, volta e meia, vinha uma outra pessoa, né, trazendo, mas vizinhança é impossível. Como que a gente convida alguém? As pessoas, né, ficariam até meio assustadas. Como eu vou na casa de uma pessoa que veio morar no prédio ontem, não conheço? E essas coisas que a gente vai esbarrando, né, nas dificuldades. E reunindo lá em casa, começamos a pensar qual o momento de sairmos daqui. Qual o momento da igreja deixar de se reunir na nossa casa. Chegamos a pensar que isso aconteceria em junho e julho do ano passado.
e olhamos, né, preço de locais para alugar em Copacabana. Aí o medo aumenta, porque quando vimos os preços, meu Deus, não temos como manter isso. Como que 6 pessoas né, vai manter financeiramente um aluguel de cerca de 2 mil, né? Hoje a gente gasta isso. Impossível, impossível. Mas desde julho do ano passado, a gente começou a fazer o seguinte: todos os amigos, irmãos, a gente criou uma rede de intercessores. Então a gente envia e-mail, e por e-mail a gente está sempre pedindo oração e relatando, né, como estava a missão ali. E nesse período a gente falou, né, da dificuldade de preço, né, o aluguel ali naquele local. Então vimos que naquele momento ainda não tínhamos condições. O medo ainda era maior, né? Não conseguimos, vimos que ainda não dava para sair dali. Então continuamos reunindo na nossa casa. E aí chegou o mês de outubro, o Remy falou assim na reunião. A gente se reunia aos sábados lá em casa. Fala que a gente foi adventista por um tempo, né? Depois, quando alugamos o local, dentro de algum tempo voltamos a nos reunir no domingo. E aí ele me falou: olha, eu sinto que é o momento da gente decidir alguma coisa. Ou a gente decide por alugar o local, ou não, mas decidir alguma coisa. Não dá para a gente continuar se reunindo aqui, está muito cômodo, e realmente era muito mais cômodo, né? Aquele grupinho pequeno, os momentos ali eram muito gostosos, de culto, depois do lanche, né? da comunhão ali, muito legal. E aí depois da palavra dele eu falei sobre isso, porque é muito cômodo para a gente continuar aqui, esse grupinho pequeno, sem ter que enfrentar os novos que vêm, que desses novos, muitos dão muito trabalho, né? Chegam aqueles bem problemáticos, e todos nós que temos caminhada antiga da igreja sabemos disso. Então começamos, ele falou isso numa reunião, marcou com a gente no outro dia novamente. Vamos nos reunir amanhã novamente. E até amanhã a gente continua orando especificamente por isso, e vamos ver o que a gente decide amanhã. Aí no domingo à tarde nos reunimos novamente. Então o grupo todo achou que era o momento da gente procurar um local, né? Uma sala, uma loja, qualquer local para a gente se reunir, fora da casa, um local público. E no domingo à noite, então, quando fomos para a igreja do Leme, a igreja do Leme tem vários corretores de imóveis, um deles chegou para Remy e falou: Remy, tem uma loja para alugar na Rua Prado Júnior, e a dona dessa loja é da Primeira Batista de Copacabana. E ela chegou para mim e falou: aluga minha loja, por favor. E aí eu já tinha rodado ali próximo à nossa casa, né? E todas as lojas que eu via para alugar, eu fui anotando o telefone. Isso foi no domingo, numa terça-feira, então eu saí para olhar. Vim mais cedo do trabalho, desci mais cedo lá de Guaratiba, para olhar as lojas. E chamei uma das meninas do Leme, que também é corretora de imóveis. E aí fomos, olhamos algumas ali mais próximas da nossa casa e falei com ela: tem também uma loja na Prado Júnior. Ela falou: loja da Prado Júnior é aquela que eu já falei com vocês há uns 4 meses. Eu falei: não pode ser a mesma loja. 4 meses, a loja ainda está sem alugar. Ela falou: a única loja que tem para alugar na Prado Júnior é essa, eu tenho certeza. E realmente ela havia falado com a gente naquele período onde a gente pensou que alugaria já o local dessa loja na Prado Júnior. Nós passamos em frente na época, olhamos, mas não, aqui na Prado Júnior não. E quem conhece Copacabana sabe que é um bairro que tem muita prostituição, principalmente na Prado Júnior, né, que é a rua famosa
onde começou a prostituição no Rio e ainda é até hoje, né? Um local que tem uma concentração muito grande. E na Avenida Atlântica. Então, na época que nós passamos e olhamos essa loja, achamos que não deveria ser ali. Se a gente começa uma igreja nesse local, a gente já vai nascer, a igreja já vai nascer, né, com o estigma de a igreja para prostituta, a igreja para travesti. Então a gente, a gente acaba fechando um pouquinho a porta para famílias. Muitas famílias vão ter um preconceito e não querem entrar ali. Só que quando a gente pensa em um lugar, tem de novo essa loja, né? Aí, nesse dia que eu estava procurando as lojas, eu entrei em algumas assim, horríveis, muito deterioradas e com um preço muito alto. E sempre quando falávamos que era para a igreja, as pessoas já cresciam o olho assim, que loucura! Não, igreja aqui no condomínio não pode, eu tenho que ver aqui no prédio. E sempre esbarrávamos nos problemas, no medo mesmo das pessoas. Né? Quem aí tem os seus 50 anos, 40, 50, 60 anos, sabe que quando a gente era jovem e adolescente, falava em igreja, as pessoas ficavam felizes. Hoje em dia não mais, né? Porque é tanto escândalo, então a gente esbarra nesse problema. E aí, quando nós fomos para a loja da Prado Júnior, a dona da loja tem um salão de beleza bem próximo. Eu fui ao salão falar com ela, me apresentei. Ela falou, pode ir lá ver a loja está aberta. Eu entrei, eu e Vanessa, eu olhei e falei, é aqui. Eu já liguei para a bebida ali mesmo, eu falei, é esse local. É aqui. Voltei novamente, falei com a dona, falei com ela, falei assim, você sabe, perguntei para ela, você sabe para que nós queremos entrar nessa loja? Ela muito feliz olhou para mim e falou assim, eu sei, para que é? Me liga à noite porque eu preciso conversar com você, explicar tudo o que está acontecendo. E aí à noite eu liguei para ela, a gente vai foi a negociação de preço, né? Que me deixa todas essas coisas na minha mão. Eu que negocio, eu que choro o preço, peço para baixar um pouquinho mais, porque ele assim, se pedir 2.000, fecha 2.000, tá bom. Ele já acha que a pessoa já pediu baixo, né? Eu não, eu negociei com ela, conseguimos abaixar um pouquinho e logo depois veio aquele feriado de 12 de outubro que a gente viajou para casa dos meus pais em Minas e viajamos assim, eu com meu coração muito, muito, muito apertado. É isso que ele me disse desde o início. O medo é muito grande, sabe? A gente pensa em tudo. Meu Deus, nós vamos fechar um contrato em nome da Igreja Batista do Leme. Se isso tudo der errado, é o nome da igreja que está em jogo. Né? E mesmo a gente vendo assim, a condução de Deus. É isso que a gente quer deixar claro para vocês. Exatamente como acontece na vida de vocês, acontece na nossa, não tem diferença. Sabe, a gente vendo a condição de Deus, mesmo assim a gente teme, mesmo assim a gente dá umas recuadas, né? E quando voltamos da viagem, e na viagem eu muito preocupada, né, pensando como a gente arcaria com o aluguel daquele local. E foi muito legal como aconteceu a nossa volta. Chegamos no domingo à noite de viagem, tinha um único recado na secretária eletrônica. Um único. E geralmente quando a gente passa 3, 4 dias fora, né, tem vários recados. Tinha um único recado. Era de uma pessoa que já nos conhecia e nos conhecemos lá no Espírito Santo, mas também estava no Rio novamente, ligando, querendo falar com o Remi. Aí ele me ligou para ele na segunda-feira e falou assim, não, pastor, porque o senhor já tinha conversado comigo sobre o projeto aí, e eu estou querendo já congregar com vocês. Então eu estou ligando porque eu já quero deixar meu dízimo aí a partir de agora. Então quando ele me falou isso, eu falei, meu Deus, eu fiz com tanto medo, com tanto medo, vou marcar com isso, e Deus começando a mostrar, não se preocupe, outras coisas, né, eu estou fazendo. E naquela segunda noite, nós havíamos marcado um encontro com a dona da loja, lá na loja. Porque até então, o Remi não conhecia a loja e não conhecia a dona da loja. Só eu estava fazendo contato com ela. Aí fomos.
na segunda noite, conheceu e conheceu o local. Entramos naquela loja. Aqui quem recebe os e-mails, eu enviei algumas fotos da época, né? Uma loja cheia de entulho. E aí ela contou a história daquilo ali. Né? Ela estava na Prado Júnior, não sei quantos anos, mas estava convertida, há cerca de 2 anos e meio, não tinha 3 anos ainda. E desde que eles compraram essa loja, eles nunca conseguiram alugar essa loja. Tinha mais de 3 anos que a loja era deles. Tanto que naquele momento o marido já tinha feito a opção de vender a loja, porque eles bancavam o condomínio daquilo ali e não conseguiam alugar aquela loja. Nesse período, o filho dela, ela pensou em montar uma videolocadora para o filho, só que o filho já havia se convertido. E aí, quando ela chegou a mandar fazer os balcões, aquelas coisas todas, no momento de fechar tudo no cartório, de registrar, o filho falou: não vou fazer isso. Eu não quero essa loja. Não quero essa videolocadora, porque sendo uma videolocadora no local que é, eu sei com que tipo de filme. Eu sei com que tipo de filme eu vou ter que trabalhar. E eu não concordo com isso. Ela achou que o filho estivesse enlouquecendo, né? Qualquer coisa assim, que tinham feito uma lavagem cerebral no filho, que ela ainda não era convertida. Mas ela buscando, sentindo a necessidade de algo mais, até que essa mulher encontra Deus. E ela continuou relatando a vida dela. Depois ela virou pra gente e falou: eu já sabia que isso aqui seria um lugar para abençoar as pessoas. Deus já havia falado comigo. Há cerca de 9 meses eu tenho orado especificamente por isso. Quando eu oro por esse local, por essa loja, eu já tenho orado por isso. Já tentei eu mesma resolver essa situação. Ela chegou até a armar uma situação com um colega de trabalho, um rapaz que trabalhava com ela no salão, que é muito amigo do marido dela. Ela falou: liga para o meu marido e diz que você vai alugar a loja para começar uma igreja ali, né? Ele falou assim: tá, eu posso fazer isso. Aí o Zezinho olhou para ela e falou assim: mas como eu vou pagar o aluguel dessa loja? Seu marido sabe que eu não tenho condições de pagar o aluguel dessa loja. Então ela viu que ela estava fazendo besteira, não tinha como armar isso, né? E ela procurou de outras maneiras também. Naquele momento, quando ela falou: há cerca de 9 meses eu tenho orado por isso. Aí eu contei nos dedos, eu falei: não, Deus, até isso, até o tempo, né? Tá certinho. Que há 9 meses a gente estava reunindo lá em casa, né? A igreja já existia lá em casa. Então naquele momento a gente percebeu: nós estamos orando há 9 meses por um local para a nossa igreja, e ela está orando há 9 meses de uma igreja para o local dela. A coisa caiu bem certinho. E aí começou aquele momento, né, de aluguel ali, de preparar tudo, de ver se no condomínio não tinha nenhum problema, porque é um prédio residencial que tem 2 lojas embaixo. De um lado é um salão, do outro lado a loja que hoje é a igreja. Então eles foram ver tudo isso, e aí mais uma coisa, uma proposta meio maluca de Remi para mim. Ele chega para mim e fala assim: velho, acho que agora é o momento de um de nós dois deixarmos o emprego. Você tá louco, né? Nós vamos viver de quê? Vamos viver de quê? O que hoje nós dois recebemos é 1/3 do que a gente recebia em Linhares, né? Que em Linhares é uma cidade pequena, onde o custo de vida é baixo. Aluguel lá a gente pagava R$500, aqui paga 1.000 e pouco. Ele: não tem condições. Aí ele não sei, não, pare por isso. Pare por isso, por um tempo, e depois você me fala o que Deus vai falar. E aí começa eu orar por isso, né? Chegou um momento que eu vi assim: o Senhor nos deu condições, quando estávamos em Linhares, de pensarmos na nossa saída e de nos estruturarmos, né, minimamente para isso. E nessa estruturação
o que a gente fez? Foi fazer uma reserva para nos mantermos aqui por um tempo, pensando que pudesse haver desemprego de um dos dois inicialmente. E o dinheiro ainda estava lá na conta, né? A gente não tinha mexido nele, pelo contrário. Como já saiu restituição, alguma coisa, ainda colocou mais dinheiro lá. Bom, o senhor está me dizendo que esse dinheiro é para usar agora. Então, vamos lá para mais um desafio, apesar do medo. E aí, por isso que desde início de novembro, fez um ano agora, eu saí do emprego, então, que eu estava. E fui eu que toquei essa questão de obra mesmo, essa questão prática, de reforma, adaptar o local, né, para a gente se reunir ali. E o que foi mais interessante de tudo isso, naquela noite, voltando um pouquinho aí, naquela noite, quando nós saímos de lá da loja, conversando com a dona da loja, indo para casa, eu olhei para Reni, ele olhou para mim e a gente falando, não, a gente não acredita que isso está acontecendo com a gente, né? E a gente percebeu como Deus usa, apesar de sermos nós. Que a sensação é essa, não, isso pode acontecer, Deus pode chamar fulano, não comigo, né? Eu não tenho condições para isso. Eu não sou essa pessoa para isso. E essa sensação de impotência, de incapacidade que a gente tem e que é saudável, né? Que é saudável. Não vejo isso como uma coisa ruim. Vejo isso como uma coisa muito saudável. Que a gente sinta-se realmente incapaz para fazer. Quem vai nos capacitar é Deus. Quem vai fazer é Ele, né? E assim, nós iniciamos ali, fizemos a obra, né, de reforma do local, e aqueles intercessores que a gente envia e-mails, a gente logo, no dia que fechamos o aluguel, eu cheguei em casa e passei um e-mail para os intercessores. Passei o e-mail, voltei para a loja para ver umas coisas lá com o pedreiro. Quando eu voltei para casa, já tinha resposta de e-mail de alguns intercessores. Entre eles, né, os que responderam, um respondeu dizendo que era para a gente fazer o orçamento da bancada, de púlpito, que ele daria tudo. A família dele ia doar toda essa parte. Aí eu peguei o telefone na hora, liguei para o trabalho de Reni, falei, Reni, você não acredita o que está acontecendo. Já alguém doando todas essas coisas. Falou para a gente fazer o orçamento, comprar o que, né, for preciso e que vai doar. E aí, daí a pouco, já outro e-mail de outra pessoa também fazendo doação, né, de alguma coisa, ou falando, não, vou depositar tanto na conta, verifica se caiu na conta e tal, porque a Igreja do Leite já havia criado uma conta para a Missão Batista em Copacabana. E assim foi. Esse momento do nascimento da igreja ali, naquele local, foi sem a gente, foi além do que nós imaginávamos, né? Nós começamos, fizemos juntos ali o primeiro culto no dia 2 de dezembro. Rafael estava lá, né, Rafael? Fizemos ali o primeiro culto no dia 2 de dezembro. É um local pequenininho, né? Que cabe no máximo 50 pessoas, mas com toda a estrutura que precisava. A gente tinha toda a estrutura de cadeiras, púlpito, né, som, né? E hoje a gente vê, como vai fazer um ano, né? Dia 2 a gente comemora um ano já ali da Missão Batista em Copacabana. A gente vê como a gente está numa igreja estruturadinha, assim, e com as pessoas vindo, né? As pessoas frequentando. Nenhuma prostituta foi lá ainda, né? Se pensa que é fácil, também não é fácil. Nenhuma, aliás, teve uma numa quarta-feira. Tiveram porque na praia. Já tiveram algumas. Mas a gente vai uma vez, teve uma que já foi 2 vezes. Mas me lembro de uma num culto de quarta-feira que eu orei com ela.
Porque realmente ali são tantas que você não sabe quem é e quem não é. E hoje em dia todo mundo, né, se veste muito semelhante, infelizmente. Né? Copacabana, então, Zona Sul, você não sabe quem é prostituta ou quem não é, porque a forma de se vestir é todo mundo igual, né? Infelizmente mesmo. Mas o trabalho com o grupo em si, ainda não conseguimos chegar. Ainda não conseguimos. Né? Como fazer? Na quarta-feira agora eu achei bem legal quando a gente saiu do culto. Eu entrei no salão dessa moça, né, da Rena, que é a dona da loja, que ela é da nossa igreja. Isso que é uma coisa muito legal também. Ela foi para a igreja, né, que ela mora ali do lado, e quando ela conversou com a gente, ela expressou a dor dela de ver o sofrimento naquele lugar. Ela falou, até eu me converter, eu não me importava, isso não me incomodava. Eu não me incomodava de ver essa prostituição toda aqui, de ver as pessoas de manhã jogadas no chão de tanta droga que usou. Isso não me incomodava. Mas a partir do momento que eu me converti, que eu entendi o amor de Deus, isso passou a me incomodar. Eu passei a sofrer por esse local. E ela, então, passou a se reunir lá com a gente. O marido tinha muita resistência ao Evangelho, muita resistência, mas já lia a Bíblia há cerca de 1 ano e meio, lia muito, escondido dela, mas lia. E quando a gente começou a igreja ali, com 1 mês e pouco, ele foi pela primeira vez. Exatamente no primeiro final de semana de janeiro, a primeira vez que ele foi à igreja. E nunca mais deixou de ir. Né? Hoje é uma das pessoas que toca o violão lá com a gente, está caminhando com o Senhor, ele faz estudo bíblico com ele, e a gente tem visto assim, que Deus está trazendo as pessoas. Né? Isso que, quando ele me falou das igrejas que tem ali em Copacabana, tem várias igrejas que mais atrapalham do que abençoam, e a gente tem visto isso ali na lição. Várias pessoas que vêm e precisam ser trabalhadas novamente, né? Porque tem uma visão errada do Evangelho. Na hora que o irmão fez um comentário na escola bíblica, né? De como a gente é pregado errado, né? Uma visão errada de que a gente não passa por sofrimento, alguma coisa assim. É isso que é pregado hoje em dia. E as pessoas, é vendido, né? É vendido no Evangelho que não é essa a proposta. Então a gente tem vivido até agora essa situação. E ele fala que eu tenho mais que despregar do que pregar. Mas Deus tem trazido pessoas. Apesar da gente ver que a gente não tem feito muita coisa. Mas é difícil um domingo ou quarta-feira que não tem um visitante naquela igreja. É difícil isso acontecer. E como é um grupo muito pequenininho, às vezes acontece um feriado, alguma coisa assim, né? O grupo já é pequeno. E se 2, 3, 4 faltam, se faltam 4, falta metade da igreja. É incrível quantas vezes que 4, 5, que é ali membro já mais ativo, falta. Às vezes a gente tem mais pessoas cultuando naquela noite porque tem mais visitantes. Então Deus tem mostrado para a gente a cada dia, né, do ano passado, esse ano todo, como Ele está cuidando de todas as coisas. E quando a gente ouve, você trabalhar em país muçulmano é muito difícil você alcançar as pessoas, realmente é muito difícil. Né? O muçulmano é mais difícil ainda de se render ao Evangelho. Mas aqui, ao nosso redor também, as pessoas estão muito fechadas a receber o Evangelho. A se abrir, primeiro, a ouvir o amor de Deus. E a gente tem visto isso ali em Copacabana. São as prostitutas que não se acham merecedoras do amor de Deus. É a classe média que se acha importante demais e por isso não precisa de Deus, e assim vai, né? Mas Deus nos sustentou até agora, nesse 1 ano
gente está ali. Até hoje não faltou dinheiro para pagar os 2 mil de aluguel, condomínio, luz, né? Tudo que temos que pagar ali. E ainda de termos montado, né? De estar com a estrutura lá toda montadinha. E agora volta a palavra para o Henrique, que vai continuar a falar do momento atual. Eu acho que Silvéria já tem um panorama bem claro do que está sendo feito. Essa questão financeira com Deus tem, de uma forma que a gente não tem como explicar. Deus tem abençoado, porque a gente é deficitário sempre. Nossas despesas são sempre maiores do que as nossas entradas, mas tem oferta. E graças a Deus, Deus tem dado condições financeiras para a gente poder não somente continuar, como investir. Deus tem também nos dado condição, para mim e para a Silvéria, para a gente se manter. São lutas, desafios, a gente busca se aperfeiçoar, faz curso aqui, faz curso ali, curso, enfim. A gente tem outras fontes de receita que Deus tem nos abençoado. E hoje, na igreja, como que as coisas têm se dado? Hoje a gente tem um grupo regular de em torno de 20 pessoas. Um grupo regular. E tem os visitantes. E aí tem uma rotatividade imensa. É difícil ter um grupo que não tenha visitantes. É interessante, lá, por exemplo, lá em Ares, eu tinha como ser visitante uma igreja muito maior. Ali, pequeno, é raro ter cultos sem visitante. E se você não está vendo, não, eu estava passando, entrei, ouvi falar, as pessoas entram, saem, algumas pessoas vêm uma vez, ficam um mês sem vir, volta, ficam 2 meses e volta. Mas sempre tem essa questão da visita e de buscar perceber, eu estava vivendo um problema e busca a igreja e depois não busca mais. E a gente tem feito um trabalho regular com as pessoas, esse grupo que está indo com mais frequência. A gente tem feito um trabalho regular de discipulado na perspectiva de formação de liderança. Por quê? Porque o grupo que chegou e que a gente está trabalhando, na ampla maioria, são pessoas que estavam afastadas de igreja ou indo com muita pouca frequência e naquela rotatividade de igreja, com heranças distintas e diversas, e a gente está tentando buscar orientar na perspectiva de formação de liderança no sentido de depois ampliar o trabalho. Então hoje a busca tem sido de dar assistência para esse grupo. Tá? Eu faço um discipulado pessoal com 4 pessoas e também tem um grupo que a gente faz discipulado e a gente está trabalhando muito intensamente nisso. Deus trouxe para a igreja uma pessoa que tem um coração voltado para a população de rua, então ele tem começado um trabalho. A gente conversa que não tem como a gente pensar em organizar nada por conta da estrutura, mas ele já tem conversado para ver quando alguém se interessar em querer ajuda significativa, a gente poder trabalhar com uma pessoa. E o nosso objetivo é daqui ao final do ano a gente esteja trabalhando com uma pessoa, porque passa por fazer visita domiciliar, tirar documento, levar a médico, ver, enfim, essas necessidades básicas, ver se interessa para abrigo, dar força, se continuar na rua, enfim. É complexo, tem a questão da desintoxicação das drogas, enfim, tem várias questões, então não dá para trabalhar com o ano. Mas a gente espera que até o final do ano a gente já esteja trabalhando com ele. E uma coisa também que eu ainda não conversei com o grupo, conversei com algumas pessoas, mas não defini com o grupo, é o desejo de começarmos a fazer palestras para as prostitutas. Estava conversando com um rapaz que não é convertido, mas a gente sempre conversa, ele vem de maquiagem para prostitutas, enfim, a gente conversando muito e eu dei essa sugestão e ele gostou muito de começar a fazer palestras que sejam do interesse delas. Então pensei na área jurídica, quais são os seus direitos,
orientar quanto à relação ao INSS, coisas que possam ser interessantes para elas, fazer convite para elas virem, para que haja uma possibilidade maior de que elas percebam o espaço da igreja como um espaço possível para elas. Porque essa é uma grande dificuldade. Elas perceberem o espaço da igreja como um espaço possível para elas. Porque o espaço delas é o da rua e da prostituição. Elas vão a igrejas, mas normalmente vão a igrejas que para buscar ou rendimento, ou cura, ou proteção física. Mas é naquela perspectiva de um Deus que é poderoso para me dar, mas não na perspectiva de ser um Deus amigo para eu me entregar. E essa mudança, ela é muito difícil de ser processada, porque implica em entrega e não em recebimento. E o nosso sonho é que elas comecem a perceber que em Deus há amizade e não só presente. E para isso a gente quer se aproximar delas, e é uma aproximação difícil. Então, em perspectiva de trabalho com esses públicos mais excluídos, a gente tem essas duas perspectivas que a gente pretende até o final do ano ter dado esse passo com relação a essa palestra e depois com elas extrair outros temas para que haja essa proximidade e com a população de rua também começar a partir de mim. Agora, é um grupo muito revestido de dificuldades, né? Por exemplo, nessa semana entrou uma pessoa para conversar comigo com uma vida toda complicada, mas com um discurso não coerente, uma pessoa que morava com outro homem, um rapaz, morava com outro homem, lá de Vitória, veio para cá e quer ajuda, e a gente está lá conversando com ele começou a frequentar a igreja. Tem muita coisa para Deus fazer na vida dele. A gente não sabe se ele está falando verdade, se está falando mentira, e se está enganando a gente, o problema é dele, né? A gente tenta ajudar, mas se ele quiser enganar a gente, quem sabe prejudicado é ele. Aí a gente tenta ajudar, dando um suporte de auxílio para comida, tentando apoiar. E o trabalho ali é esse trabalho de formação de liderança e de se aproximar com essas pessoas para que elas percebam uma possibilidade de estímulo. A gente vive a dificuldade do descrédito que a igreja possui. Vocês terem uma ideia, quando a gente estava buscando um local, a gente foi a vários hotéis e a gente pensou, hotel, se der errado a gente encerra, porque é por dia. Aluguel por ano. E lá, lógico, a pessoa são 2 anos. E a gente estava com medo de colocar o nome da igreja no meio. A época que a gente estava pensando em alugar, as entradas somadas dariam de R$500. Despesa mensal não iria para além de 2 e pouquinho. Como você faz esses investimentos e a igreja do Leme é uma igreja localizada na favela, não tem como ajudar. A entrada da igreja do Leme é 13,5. Não tem como ela dar suporte. E a gente, nessa situação, a gente foi procurar os hotéis. Aí, quando a gente falava que era igreja, alguns impediam, e os outros, a gente falava assim, olha, eu só quero 3 horas só, porque é para programar, para encerrar, para mandar a pessoa embora rápido. Em 3 horas eu faço tudo, porque eles queriam o dia inteiro. Não, são 12 horas, não, 3 horas, negocia aí. Ninguém negociava, ninguém retornava. Eu perguntava, olha, vê se tem condição de fazer alguma coisa diferente e me retorna. Ninguém retornava. E era uma coisa assim de 1.500 por evento, 800 mais barato por evento, então não tinha como. E ninguém queria igreja. Ninguém. E é interessante ver como as pessoas começam a ter um olhar diferenciado para a igreja. E esse é o nosso objetivo. É um projeto que não é a curto prazo, é a médio e longo prazo mesmo, para a gente se aproximar dessa turma. Havia uma pessoa que eu sonhava com ela na igreja, que eu trabalhava com uma pessoa com travesti. E a gente conversava muito bem. E ele começou a frequentar a igreja. E estava sendo muito legal. E é incrível essas coisas, mas ele recebeu pressão forte. Eu também recebi, e deixei para lá. Porque ele recebeu pressão mesmo de continuar no emprego, essa questão de estar indo à igreja. Porque é uma pessoa vinculada a ONG, de
movimento de defesa de direitos homossexuais, travestis. E aí sofreu pressão e saiu da igreja, se ausentou. Porque eu imaginava Deus fazendo uma obra ali e isso seria a porta de entrada para esse público. E aí ele saiu e até hoje conversei diversas vezes com ele, mas ele não voltou. E diz que assim que sair do local de trabalho ele volta. Né? Mas aí está amarrado, né? Assim, está preso a essa estrutura que só mantém se ele se declarar travesti ou tá enfim, fizer apologia a esse estilo de vida. E eu falei para ele, sai que a gente te garante, a gente dá um jeito, Deus vai te honrar comigo, mas ele não se fez. Então é essa luta, é uma luta, as necessidades são reais, a gente vive, a igreja está num local extremamente deteriorado, onde pessoas comprometidas e muito envolvidas com o pecado, a gente está do lado de um bar, onde toda manhã fica aquela cena desagradável, aquelas pessoas muito embriagadas, drogadas, lavando de droga, e fica ali aquele grupo, sabe? É um local muito deteriorado, mas que a gente sonha em estar expressando o amor de Deus ali. E é interessante que por conta dessa convivência a família vem da mesma maneira. Aquele nosso receio não se faz. Agora, quem não é muito da Bíblia, não. Mas quem está no perímetro ali da Prata Júnior já sabe que dá para frequentar. E eu peço aos irmãos que orem por nós. Por quê? Primeiro, porque é um desafio de se aproximar desse grupo. Segundo, que essas pessoas precisam de muito cuidado, mas muito. Porque quando se converte uma pessoa parecida com a gente tem que dar o suporte. Tudo bem, mas quando se converte e se aproxima de pessoas assim, com uma vida muito deteriorada, suga muito, mas muita coisa. Porque pensa, esse rapaz que tem do lado, tem cada ideia, assim, ele faz cada comentário, ele tem cada ideia de Deus, que junta espiritismo, Deus, religião oriental, tem um rapaz que conversa, junta tudo, e você não tem como estar não, calma aí, olha, a Bíblia não dá, porque é tanta confusão que não dá para ir separando, ou a pessoa vai se aproximando em um processo, é uma confusão mental, é uma entrada no pecado, sabe, são tantas coisas que exigem, e eu acho que por conta disso Deus tocou no coração de um outro pastor que está começando a frequentar lá a igreja. Eu falei, então agora vamos aumentar, porque eu cuido de uma parte, eu cuido da outra parte, porque vai precisar de muito trabalho, porque essas pessoas demandam muita coisa. Orem por nós, porque tem esse desafio, tem o desafio de cuidar desse povo que já está com a gente, tem os desafios financeiros, graças a Deus Deus está honrando, e tem o desafio, queridos, pessoais, porque por vezes a gente associa fé à força inabalável, mas não é assim. Fé é a certeza que Deus age. Agora, Deus pode agir de várias formas, e eu não sei quais são os caminhos de Deus, eu não sei. Então, por isso há momentos de desânimo, de dúvidas, o que fazer, como fazer, de quais percursos percorrer, quais ações, enfim. E a gente tem sido abençoado por Deus no sentido de perceber como que Ele cuida da gente, como tem cuidado da gente, apesar da nossa inabilidade. Silvéria falou que conduzir é coisa prática. Eu sou ruim nisso, sou ruim nisso, mas apesar disso, Deus está abençoando e dando uma força tremenda, a ponto de que essa minha inabilidade não comprometa. Mas é óbvio que a gente vai melhorando, aperfeiçoando essa coisa toda. Mas perceber como que Deus está dando condições para continuar, apesar das nossas limitações pessoais. E isso que é a principal
herança que eu estiver, a gente traz no coração. E se a gente quer passar para vocês o que há de mais significativo nisso tudo, é como Deus age, apesar de duas pessoas que não são pessoas habituadas a cavar espaço, duas pessoas que têm as suas dúvidas e as suas angústias, e apesar disso, Deus tem trabalhado. Apesar dos nossos momentos de desânimo e dos nossos momentos de reânimo dado por Deus e por pessoas que são bênçãos de Deus na nossa vida, a gente vai caminhando. E eu acho que a trajetória cristã é isso, a perseverança cristã é isso, de caminhar na certeza do desejo de Deus. E a gente vai caminhando sabendo que Deus vai abençoando, mesmo nas nossas inquietações. E assim tem sido a nossa vida. E a gente agradece muito a Deus pelo que tem feito. E é esse o nosso panorama atual. E sonhando, não aguento, eu fico sonhando para chegar o momento que a gente vai conseguir se aproximar do grupo da prostituição. Mas eu acho que esse pode ser um percurso por meio dessas palestras. Vamos ver. Elas entraram, a gente acolhe, mas elas saem assim, a coisa não está indo. Então vamos tentar outro percurso. Fala. É legal saber que elas já começam a me olhar como pessoa. Porque elas me veem a mim como pastor, nessa representação que elas têm de religião, impede o acesso, porque elas vinham a mim somente para fazer uma oração poderosa. O que já parte de uma concepção errônea da fé, né? Como se o pastor tivesse oração mais do que o outro. Daí perceber que é possível chegar ao pastor como uma pessoa igual para conversar, graças a Deus isso já está começando a se dar. O que já é um ganho. Mas óbvio que a gente quer mais, né? A gente quer se aproximar e que elas percebam a graça de Deus. Desculpa, eu vi que você havia um momento para questão, mas eu penso que o pastor com a formação psicológica que tem, deve ter atinado, como eu vi que a irmã Silvéria percebeu, 9 meses de gestação intrauterina dessa missão na sua casa, até o nascimento dessa criança, a glória de Deus, que é a igreja, nesse local onde a gente não pode imaginar uma mais do que. Então, assim, quando a irmã Silvéria falou, foi nesse dia que a igreja nasceu, eu como mãe, imediatamente me veio isso na cabeça. Eu penso que gosto da coisa. 9 meses, né? 9 meses de gestação intrauterina dentro de casa, até o nascimento de uma estrutura em que socialmente é reconhecido como igreja. Né? Eu acho que não é uma coincidência. Eu vejo uma visão muito significativa na parte do igreja. Como que Deus foi bondoso com a gente, eu vejo isso como uma bondade de Deus, no momento que a gente fala assim, vamos, a gente continua sem estrutura financeira, mas temos que ir. Ou a gente acaba tudo com essa, né? de fato. E aí Deus ele vai confirmando, né? E quando você veio, ela veio falando exatamente essa tua fala, né? Olha como Deus, 9 meses aqui, 9 meses ali, e agora nasce o projeto de Deus de uma forma mais visível. E foi tão interessante tudo isso, porque foram várias confirmações que Deus estava nisso, né, pessoal? E por isso que a gente conseguiu dar os passos e Deus está honrando. E foi interessante que quando a gente começou, do grupo de 6, 2 saíram, falaram, não, mas a gente não vai ficar no projeto. E logo depois uma terceira pessoa saiu. Mas foi fundamental esse grupo para dar sustentação para o período lá em casa. Porque se ficasse só eu e Silvéria lá em casa, ia ser muito ruim. Não que seja ruim viver com ela.
Mas o culto esclarecimento seria muito agradável. Tem que ter, porque senão fica muito difícil, mesmo. Mas foram fundamentais e quando deu um passo, elas saíram, mas não, já surgiram novas pessoas. Não, olha só, a gente é vinculado, a gente era da Igreja Batista do Leme, e a gente buscou, nesse período do ano passado, a gente buscou algumas estruturas para ver se podiam apoiar financeiramente. E aí a gente não conseguiu sucesso nesse período, mas por conta desse contato agora surgiu o apoio da Convenção Carioca, que está nos ajudando. Tá? Então a gente começou a receber a ajuda da Convenção Carioca em setembro. Mas é a única estrutura que a gente recebe apoio financeiro. Tá? Agora, eu acho que cada experiência ela é local, não dá para se importar e falar, então assim podemos fazer da mesma forma. Não. Mas o fato é que Deus está fazendo e mantendo bem mesmo, sabe? É um negócio assim que não é planejamento calculado, porque não daria esse resultado. Quando a gente abriu em julho, que a gente queria alugar, começaram a vir algumas ofertas. Quando a gente decidiu, a gente tinha em torno de uns 8 mil, ou seja, eu nunca lembro direito o valor, mas em torno dos 8 mil na conta. E aí, a gente começou a igreja com 8 mil de saldo, né? E aí gastou um monte de dinheiro, foi gastando, e a gente viu que 8 mil não daria nem para os 2 primeiros meses, mas vieram ofertas, e hoje a gente tem. Eu acredito que a gente deve fechar um mês em torno de 8 mil na conta. Então Deus está dando suporte financeiro. Mas eu vejo o mão de Deus, graça de Deus, bondade de Deus mesmo, porque Deus deseja uma igreja aqui. E Ele tem honrado o trabalho. Mais alguém? Gente, muito obrigado, tá, por estar aqui com vocês. Eu queria que você deixasse o nome desse rapaz, Fernando, olhem por ele. E aí olhem também pelo Wilson, né, que Deus faça uma obra naquela vida, que traga, porque ele é tão necessitado da graça de Deus, que ele se saiu, voltou para a China, ele saiu e voltou mais. Que Deus faça uma obra na vida dele. O Wilson e Fernando, tá? Wilson e Fernando. E muito obrigado por essa oportunidade de poder compartilhar com vocês e que vocês saiam com a perspectiva seguinte: Deus fez até comigo a Silvéria. Então pode fazer com vocês também o que Ele quiser fazer. Não sai se perguntando, não é isso não. Mas percebe a direção de Deus, faça com coerência. Eu conversei com um monte de pastores experientes, troquei ideia, entendeu? Gente com mais cabelo branco ainda, gente bem experiente mesmo. E porque a gente não pode tomar qualquer decisão assim. Mas depois que percebe a direção de Deus, sabe, vai em frente, porque se fez comigo, ela vai contigo também, faz qualquer um. Porque é Deus que faz. Tá bom? Silvéria vem também em frente. Eu queria convidar que eles se colocar de pé, nós vamos orar por eles. Como disse no início, nós vamos estar fazendo oferta e uma maneira também de participarmos com as nossas orações e também as nossas ofertas. E certamente Deus nos abençoa na vida de vocês. Nós estamos também procurando um lugar, um testemunho também que serve para a gente, que estamos nesse momento de transição, procurando outro lugar para que a igreja expanda, mas sobretudo, além do testemunho sobre a estrutura física, o templo, sobretudo o ideal de igreja, nós estamos procurando também o nosso lugar. Não é apenas o lugar de espaço físico, o nosso lugar no reino. Nós queremos que todos aqui tenham clareza do nosso lugar no reino. Tem um princípio batista que é o princípio de cooperação. E as igrejas
historicamente batistas, elas se apoiam mutuamente. Isso durante um tempo ficou desvirtuado, se montaram muitas estruturas para que as pessoas pudessem cooperar, as igrejas umas com as outras. A gente pode fazer isso de uma maneira mais direta, sem tantos entraves burocráticos. Igrejas apoiando igrejas e participando desses ministérios. Acho que todos aqui identificassem o seu lugar no reino. E que uma coisa que eu falei para o Remy, que eu lembro, tenho certeza que ele não lembra. Tá boa. Não, senhor, eu vou deixar sem graça e vai falar que lembra, claro. Mas eu disse que o reino de Deus não precisa de heróis, nós estamos precisando de servos. Precisa de grandes atos de heroísmo, né? E eu acho que hoje o povo de Deus tem muita expectativa em termos de missões. Temos alguns heróis, alguns ícones da fé que a gente possa a eles entregar a nossa missão. Não, todos nós devemos estar nessa condição de servos, ser inspirados por alguns, mas todos nós na condição de servos. Tem uma coisa que particularmente Deus tem falado muito a respeito, não é nem do meu ministério como pastor da Igreja Central, mas pastor Valdemar, do meu ministério, de ser servo dos servos. Eu queria me comprometer a estar sempre servindo vocês e ter servido a Deus. Vamos orar? Põe as mãos em direção a eles e vamos proclamar a bênção faraônica. Só que essa oração a gente costuma fazer de olho aberto, olhando para as pessoas e proclamando a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Tenham todos um bom domingo e à noite aqui estaremos. Com o rosto, arregaçado, as patas quebradas.